Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque aguardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Bom dia, Shalom Adonai. Mais uma madrugada, estamos aqui na presença do Senhor, onde nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor tem deixado para nós, registrado no livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Amém? Vamos louvarmos o Senhor nesta madrugada, a podermos estarmos com Deus e podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Mais uma semana onde Deus tem concedido a nós. E hoje, sexta-feira, dia de vigília. Hoje, pela grande misericórdia de Deus, estaremos terminando a 5ª campanha de vigílias no monte. Podemos dizer, Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso conosco, né? Aonde já estiveram conosco nesse decorrer desse ano de 2020, 237 pessoas estiveram com vigílias conosco, lá na chácara Chantilly. Falar nisso, dia 7 agora de setembro, nós vamos ter um batismo, né? Que nós possamos estarmos juntos lá a partir das 2 horas da tarde, né? Ou seja, a partir das 14 horas da tarde estaremos fazendo mais um batismo em nome de Jesus. Estaremos completando 35 vigílias nesse ano de 2020. Glória a Deus. No total, em que nós estamos nesse propósito com Deus, desde 1999, estaremos completando 1.500 vigílias. Glória a Deus. Podemos dizer que Deus tem sido louvado, Deus tem sido exaltado através das nossas vidas, em que temos perseverado a buscar Deus, a podermos estarmos na presença desse que é o nosso soberano. Aleluia. Nós louvamos a Deus nesta manhã por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui e podemos sermos ministrados por mais uma palavra em que Deus tem colocado no nosso coração. E hoje eu quero falar sobre uma passagem que se encontra no livro de Filemão, versículo 15, Filemão, versículo 15 e versículo 16. O proprietário de escravo. Vamos lá. Filemão, capítulo 15, versículo 16. Filemão está antes de Hebreus. Glória a Deus. Vamos estar lendo esses 2 versículos. Diz assim:
porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Pai querido, mais uma vez, nós estamos diante da Tua Palavra, a Tua Palavra que permanece para sempre. Nesta manhã, nós queremos louvarmos e bendizemos o Teu nome por todos os benefícios, ó Pai, em que Tu, ó Deus, tem trabalhado em nosso favor. Visita cada lar, visita cada família e entra com providência em todas as necessidades. Venha falar conosco através do Teu Espírito Santo nesta madrugada e o que o Teu nome seja glorificado. Quebra as cadeias, todas através da Tua Palavra, e o que o Seu nome venha ser glorificado nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós louvamos a Deus por essa palavra, onde o apóstolo Paulo, ele tem deixado para a igreja uma palavra muito importante para nós, principalmente nesses dias, vamos dizer assim, tão difícil em que nós temos vivendo, aonde Deus nos dá a oportunidade de nós podermos entender através da sua palavra. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para o seu amigo Filemão, né? Esse homem era um homem de posse, um homem que tinha escravos e a palavra de Deus, ela nos ensina que Onésimo, ele era escravo de Filemão e tinha fugido, né? E o apóstolo Paulo, nas suas viagens, quando chegou em Roma, o encontrou. E ali o apóstolo Paulo evangelizou, o apóstolo Paulo ganhou ele para Jesus e ele se converteu, mudou de vida, se tornou um cristão, e o apóstolo Paulo, através dele, escreveu esta carta a Filemão e aconselhou que voltasse para que reconciliasse com o seu Senhor, né? Então, nesta palavra, nós vemos, irmãos, que a vida, ela tem muitas paredes e cercas que dividem, separam e criam compartimentos, não feitas de madeira ou pedra. Elas são obstruções pessoais, bloqueando as pessoas umas em relações às outras, em relação a Deus. É o que mais nós encontramos, e encontramos essa situação até dentro da igreja, né? Imagina essa situação em que nós estamos passando, da pandemia aí do Covid-19, onde nós, quando saímos para a cidade, em que nós vamos em determinados locais, principalmente no comércio, temos que usar a máscara. Então nós vemos que tudo isso são compartimentos, né? São, vamos dizer assim, barreiras em que nós encontramos que tem sido obrigado para que nós possamos termos a proteção, né? E aqui nós vemos
que Cristo, ele veio como grande destruidor de barreiras, destruindo a divisória do pecado que nos separa de Deus e desfazendo as barreiras que nos afastam um dos outros, né? Nós vemos que somente Cristo, somente Jesus, para quebrar essas barreiras, né? Para que nós possamos realmente sermos livres para podermos adorarmos o Senhor e termos comunhão com Ele. Eu me lembro de uma passagem em que aconteceu comigo dentro da igreja. Alguns anos atrás, um amigo nos aproximou-se e veio confirmar se realmente era eu, né, que tinha aceitado Jesus e que tinha mudado de vida. Porque nós, quando na nossa juventude, em que andarmos nos caminhos do mundo, gostávamos naquela época de andarmos armados, e esse irmão, na sua juventude, ele tinha muito medo da gente e muitas vezes cortava até caminho de calçada para outra calçada, e ele veio se declarar realmente: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, em que só Ele para desfazer as barreiras que se afasta um dos outros, e tornamos grandes amigos, grande companheiro na evangelização, e fizemos junto a obra do Senhor muitas vezes, e hoje nós, como obreiro, cooperador, temos servido o Senhor e temos juntos louvado e glorificado o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que Filemão era amigo do apóstolo Paulo e o proprietário legal do escravo Onésimo. Paulo pediu-lhe para não castigar Onésimo, mas perdoá-lo e restaurá-lo como um novo irmão em Cristo. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu a carta, colocou na mão do escravo Onésimo e pediu para que ele voltasse ao seu senhor, ou seja, Filemão, e reconciliasse. E ali naquela carta, o apóstolo Paulo, escrevendo para Filemão, pediu para que não castigasse Onésimo, porque ele havia fugido, né? Mas que perdoasse e que restaurasse a sua comunhão como um novo irmão em Cristo. É o que nós vemos, irmãos, o que Deus ele faz através do Espírito Santo. É o que Deus ele faz através da sua palavra. A escravidão era uma barreira entre as pessoas, mas o amor e a comunhão cristã devem superar tais barreiras. Então nós vemos aqui que Deus, só Deus, através de Cristo, para quebrar essas barreiras, esses impedimentos em que o inimigo, ele vem para separar, ele vem para destruir a amizade, ou seja, a comunhão em que temos junto para podermos servirmos a Deus. Paulo era amigo tanto de Filemão quanto de Onésimo. Como o apóstolo, ele tinha autoridade para dizer a Filemão o que fazer, contudo Paulo optou por rogar ao seu amigo com amor cristão, em vez de dar ordem sobre o que fazer. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, na sua carta,
em que ele escreveu para Filemão, ele colocou a responsabilidade na mão de Filemão, para ver se realmente Filemão era um servo de Deus ou não. E muitas vezes, irmão, Deus, ele coloca essa responsabilidade em nossas mãos, para ver se realmente nós temos uma vida transformada, uma conversão verdadeira, para que possamos dar testemunho de Cristo. Porque nós vemos que Cristo, ele deu a sua vida por nós. Cristo, ele morreu por nós, para que hoje nós possamos termos comunhão com Deus. Ou seja, nós era como escravos. Mas por isso que a palavra do Senhor diz lá no livro de João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vemos que só Cristo é que possa libertar. E aqui nós vemos que Paulo, ele dá uma referência aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Paulo se refere várias relações entre mestre e escravo. E nós vemos aqui em 1 Coríntios 7, 21, a palavra do Senhor que diz: foi você chamado, sendo escravo, não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Então nós vemos, irmão, aquilo que eu acabei de dizer. Antes, no passado, nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos chamou para a liberdade, que nós possamos usarmos esta liberdade para quebrar barreiras, né? Barreiras, conforme eu disse aqui, não feitas de madeira ou pedra, mas que nós possamos quebrar barreiras que muitas vezes são bloqueadas no nosso relacionamento, do nosso dia a dia, seja ela familiar, seja ela nosso local de trabalho, para que nós possamos realmente mostrarmos a diferença se realmente temos Cristo como nosso mestre, Cristo como nosso Senhor e nós como servo, né? Deus, ele tem nos chamado, nós hoje, como servo, outrora no passado, como escravo do pecado, mas hoje liberto em Cristo para podermos louvarmos o Senhor. Então o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 7, 21, ele nos ensina: você foi chamado sendo escravo, não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Por isso que o apóstolo João, lá no capítulo 8 mesmo, ele nos ensina: se verdadeiramente Cristo vos libertar, verdadeiramente nós somos livres. E que essa liberdade nós possamos usar na nossa vida, na nossa maneira de viver, para mostrarmos a diferença em que Cristo realmente ele habita em nós, para que nós possamos dar testemunho, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, em que evangelizou Onésimo, ganhou Onésimo para Jesus, ele pega essa carta, coloca na mão de Onésimo e aconselha a voltar. Então nós vemos que Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, abriram um caminho para a vida eterna, a fim de conduzi-lo todo aquele que crê para a família de Deus. Então nós vemos aqui em Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 18, a palavra do Senhor que diz: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez em um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei,
dos mandamentos expresso em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então nós vemos, irmão, o que Cristo, ele fez por nós, para quebrar as barreiras, que nós possamos ter essa liberdade, principalmente no templo, ou seja, na igreja, porque a palavra do Senhor diz: aonde há a presença do Espírito Santo, ali há liberdade, para que nós possamos louvarmos, adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Porque a mensagem de Cristo veio para desfazer as barreiras. Nós vemos aqui em Colossenses 3,11, a palavra do Senhor diz: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, irmão, nós vemos como Deus, ele tem a sua maneira de agir, de trabalhar em nossas vidas, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que quebrou as barreiras, quebrou os impedimentos em que o adversário ele coloca para poder atrapalhar a comunhão em que nós temos com Deus hoje, através do Espírito Santo. Aquela pessoa que nós tínhamos inimizade, seja ela na nossa juventude, na escola, seja ela no trabalho, ou até mesmo no meio da família. Quem é que nunca teve essas barreiras em que aconteceu no meio da família, com o vizinho, com a parentela? O que nós temos que ter é discernimento, sabedoria, para que nós possamos quebrar essas barreiras, porque Jesus, ele veio para nos dar liberdade, para que nós possamos ter comunhão com Deus através do Espírito Santo. A verdade que transforma as vidas. Aí em Filemão, no versículo 10, a palavra do Senhor diz: peço por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha, irmão, que palavra! O apóstolo Paulo, aonde ele estava preso por causa do Evangelho, ele, na sua carta que deixou registrada aqui para Filemão, ele diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, né? Aonde apóstolo Paulo, preso por causa do Evangelho lá em Roma, ele teve a oportunidade de poder ganhar Onésimo, ou seja, o escravo de Filemão, para Jesus. Então ele estava pedindo para Filemão para que o perdoasse. Por isso, irmão, que nós temos que usar o segundo mandamento, em que Deus ele tem deixado para a sua igreja: amar o meu próximo como a si mesmo, né? Colocar o amor em prática em nossas vidas, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. O primeiro nós sabemos, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o meu próximo como a si mesmo. Então Paulo escreve a Filemão, ele reapresenta Onésimo, explicando que o está enviando de volta, não apenas como
um escravo, mas como um irmão. Olha que palavra, né? Então, muitas vezes, essas barreiras em que o adversário ele coloca no meio da igreja, é onde falta o discernimento, falta a sabedoria, em que nós só conseguimos tendo, através de uma vida de oração, uma vida a estarmos na presença do Senhor. Olha aí no versículo 11, diz: o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu tornei a enviar. Olha, irmão, conforme em outro tempo era inútil, era igual nós, sem Cristo, sem Jesus, escravo do pecado. Mas hoje temos nos tornado útil para as coisas de Deus. Olha aí no versículo 12, em que o apóstolo Paulo continua falando: e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Olha, irmão, como um verdadeiro irmão em Cristo, né? Ou seja, com nós, igreja, irmão em Cristo, não pode ter barreira, não pode ter impedimento, mas que nós possamos saber usar da comunhão em que Deus tem nos dado através do Espírito Santo. E isso só conseguimos desenvolver esse relacionamento quando nós colocamos a palavra em prática nas nossas vidas e sempre buscando em oração para que o Espírito Santo ele continua a nos aperfeiçoar. No versículo 16 diz: não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então nós vemos, irmãos, o que é que Deus, ele pede de mim, ele pede de ti, que nós possamos desenvolver esse relacionamento em família, ou seja, em comunhão com Deus, porque nós fazemos parte da igreja como membro, sendo Cristo cabeça e nós fazendo parte como membro, né? Que nós possamos estarmos unidos no corpo de Cristo, para que não venha haver barreiras, invejas, dissensões, né? Não venha haver as obras da carne, vamos dizer assim, no nosso meio, mas que nós possamos ter a obra do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, para que nós possamos viver intensamente, enquanto ainda nós estamos aqui, o poder da sua palavra, em que Ele nos dá uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia do amor, uma vida cheia, vamos dizer assim, de experiências com Deus, aonde Ele nos proporciona no nosso dia a dia, para que nós possamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Que barreiras existem em sua casa, no seu bairro ou na sua igreja? O que separa você de seus companheiros crentes, né? A gente muitas vezes fica triste, porque muitas vezes nós tivemos tantos companheiros crentes e que nós desenvolvemos uma amizade, um relacionamento, tinha mais comunhão com Deus, e as coisas parece que elas vão tornando tendo uma proporção em que a pessoa ela vai endurecendo o coração e vai deixando de viver aquele relacionamento, aquela comunhão, aquela intimidade em que nós nos desenvolvemos,
vamos dizer assim, mais na nossa juventude, mais no nosso tempo, onde nós tivemos mais comunhão, porque hoje a correria é tão grande e parece que quase nós não temos mais tempo, né, de poder desenvolver esta comunhão, né? Porque aqui o apóstolo Paulo escrevendo: não já como servo antes, mais do que servo, como irmão, amados particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor, né? Então ali, em prisões, o apóstolo Paulo, quando visitava Filemão, desenvolveu uma amizade com Onésimo, e essa amizade ela se tornou maior na oportunidade quando ele pôde evangelizar Onésimo, que estava fugido, e ali eles tiveram uma comunhão maior. E agora ele está mandando Onésimo de volta e lembrando a Filemão a comunhão em que ele tinha na sua casa, em que ele tinha ali, né, na carne, e como no Senhor. Porque ali na casa de Filemão era um ponto de pregação, era uma igreja. Então nós vemos que Filemão como seu senhor e Onésimo como escravo, eles tinham ali uma comunhão, eles tinham um relacionamento. Nós não sabemos o que levou, o que Onésimo fugiu, porque naquela época ainda ele não era crente, mas agora ele estava voltando como crente, um servo do Senhor. E o apóstolo Paulo, na sua carta aqui, onde nós já estivemos lendo, pede para que Filemão o recebe como irmão em Cristo. Por isso, irmão, é que nós vemos aqui na palavra em que não há dissensão, ou seja, entre grego, entre, vamos dizer assim, aqueles que tiveram a oportunidade de ter Jesus como seu Senhor, e que nós possamos pôr em prática isso na nossa vida para derrubar as barreiras, os muros que muitas vezes impedem de nós ganharmos essas vidas para Jesus, seja um alcoólatra, uma prostituta, um viciado, um que frequenta outra religião, porque são barreiras em que o nosso adversário ele coloca esses impedimentos para que nós não viemos ganhar essas pessoas para Jesus, mas que hoje, como temos conhecimento da sua palavra e que temos o Espírito Santo, em que Deus nos levanta como evangelista, como pregador da sua palavra, assim como o apóstolo Paulo, ele ganhou Onésimo para Jesus, que nós possamos quebrar essas barreiras, porque Jesus ele nos deu essa autoridade para desfazer as obras do inferno. Que barreiras existem na sua vida? Conforme eu disse, existem barreiras na sua casa, no seu local de trabalho, no seu bairro, ou até mesmo na igreja? O que separa você de seus companheiros crentes? Raças, posição social, riquezas, educação, personalidade? Como a Filemão, Deus lhe chama para buscar a unidade, derrubando essas paredes e abraçando os seus irmãos e irmãs em Cristo. Irmão, não pode ter barreira. Hoje nós somos libertos. Hoje Jesus transformou a nossa maneira vã de viver para que nós possamos viver em irmandade, em comunhão com Deus através de Cristo. Paulo intercede a favor de Onésimo, um escravo fugitivo,
A intercessão de Paulo por ele ilustra o que Cristo fez por nós. Assim como Paulo intercedeu por um escravo, Cristo intercede por nós que fomos escravos do pecado. Irmão, por isso é que nós temos que valorizar o valor de uma alma, que vale mais do que o mundo todo. E muitas vezes nós temos deixado de valorizar uma alma, porque não temos colocado em prática a sua palavra em nossas vidas, em que o Senhor deixou registrado na sua palavra que o valor de uma alma, ele vale mais do que o mundo todo. Porque outrora, no passado, nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos livres. Ou seja, aquela célula, aquela dívida em que nós tínhamos, o Senhor, ele pagou um alto preço, preço de sangue lá no Calvário. E essa célula, ou seja, essa nota promissória, essa dívida, ele rasgou e clavou na cruz, para que nós possamos sermos livres, para podermos glorificarmos o Senhor. Da mesma forma que Onésimo foi reconciliado com Filemão, nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. Assim como Paulo se ofereceu para pagar as dívidas de um escravo, Cristo pagou a nossa dívida de pecado. Como Onésimo, devemos nos voltar para Deus, nosso mestre, e servi-lo. Aleluia. Esta carta em que o apóstolo Paulo escreveu para Filemão, nós vemos aqui os mistérios, as coisas lindas, as coisas maravilhosas em que Deus ele deixa registrado para nós, para que nós possamos valorizar a nossa salvação e poder quebrar as barreiras, os impedimentos que Satanás ele coloca no nosso caminho para impedirmos de ganhar almas, vidas, famílias para Cristo. Os relacionamentos cristãos devem ser impregnados de perdão e aceitação. Você é capaz de perdoar aquele que o prejudicaram? Temos que liberar perdão. Em Cristo, somos uma só família. Nenhuma diferença racial, econômica ou política deve nos separar. Deixe Cristo agir por seu intermédio para vemos aqui, em Cristo somos uma só família, nenhuma diferença racial, econômica ou política deve nos separar. Deixa Cristo agir por seu intermédio para remover barreiras entre os irmãos e irmãs cristãs. Lembre-se de mostrar cortesia e respeito em seu relacionamento. Então é isso que Deus ele usa o apóstolo Paulo para deixar registrado esta carta, de Filemão, usando o exemplo aqui de Onésimo, como nós estávamos no pecado, mas hoje nós somos libertos, e voltar para Deus, e que possamos liberar perdão, e que aquelas barreiras que muitas vezes ela tem se tornado impedimento no nosso caminho, nós possamos realmente perdoar, porque o valor de uma alma ele vale mais do que o mundo todo. E aqui nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, depois você pode estar decorrendo essa passagem melhor, ele pergunta para Filemão se tivesse a dívida que Filemão pudesse colocar em sua conta. Então nós vemos, irmãos, o amor de Jesus, o alto preço que foi pago por nós, para que nós possamos realmente tornarmos como cristãos, como servos de Deus,
e aceitar aquele caído, aquele que está sem esperança, aquele que parece que não tem oportunidade, que nós possamos, que outrora no passado, nós também éramos escravos do pecado, mas hoje Cristo nos libertou para que nós possamos louvarmos o Senhor. Amém, irmão? Ganhe almas para Jesus. Evangelize. Não deixe de falar o que Jesus fez na sua vida. Seja um instrumento usado nas suas mãos. E com certeza, o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Amém? Deus abençoe. Que nesta manhã nós possamos continuar orando, clamando a Deus, na dependência de Deus, através do Espírito Santo. Que você possa estar mandando o seu pedido de oração. Nós vamos estar pegando o seu pedido de oração, temos um caderno de oração, vamos estar anotando. E que você possa estar divulgando esse trabalho. Miqueias 2:10, que nos ensina: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Um trabalho onde Deus tem colocado no nosso coração para nós, toda madrugada, estamos trazendo uma palavra, porque está registrado lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17, a palavra do Senhor que nos ensina: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ajuda-nos a divulgar esse trabalho, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que toda manhã Deus tem uma palavra para os nossos corações. Vamos estar fazendo mais uma oração. Pai querido, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Continua, Pai, a nos ensinar através da tua palavra, que haja salvação de almas, cura, libertação, batismo com o teu Espírito Santo, que barreiras elas caiam em nome de Jesus, para que nós possamos ter total liberdade para poder te servir em espírito e em verdade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Permitindo Deus, estaremos aqui amanhã em nome de Jesus. Shalom Adonai. Deus abençoe.